Durante a Idade Média, quando chamados para a batalha, os soldados não esperavam menos do que visões desagradáveis e indescritíveis. Assim como os carrascos medievais, os soldados testemunharam o fim medonho de muita gente, e os relatos das grandes batalhas não apenas detalham a vida dos soldados e as condições que enfrentaram, mas também revelam os danos que causaram a seus inimigos e a inocentes. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar a vida do soldado comum em uma batalha medieval. E eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Na era medieval, os cavaleiros eram convocados para lutar em campanhas militares durante a primavera, verão e início do outono, quando o clima era favorável e havia mais alimentos disponíveis para os homens e os cavalos. Os cercos, que poderiam durar meses, ainda contavam com algumas batalhas que se estendiam até o inverno. O rei Carlos Magno sempre reunia seus homens na primavera. Já Guilherme, o Conquistador, reuniu seus homens no verão de 1066 para invadir a Inglaterra, mas foi paralisado por ventos desfavoráveis, tendo que retroceder e deixando o rei Harold vulnerável. As armas medievais eram projetadas para causar danos letais e deformidades, e as cicatrizes que eram comuns entre os cavaleiros que sobreviviam a ferimentos graves eram como prêmios e prestigiadas, mas também podiam levar a um fim desagradável. As ossadas de soldados que lutaram na Batalha de Towton em 1461 e perto do castelo de Stirling entre os séculos 13 e 15 revelam cortes, golpes e buracos por todo o corpo, indicando um falecimento doloroso. Estudos realizados com ossadas de cavalos do século IV a 17 d.C. indicam que a maioria deles tinha altura inferior à de um pônei moderno, segundo o pesquisador Alan Outram, da Universidade de Exeter. Apesar disso, os animais eram muito fortes. Os criadores investiam mais tempo e dinheiro em cavalos do que em pessoas. Embora o treinamento formal não existisse durante o início da Idade Média, os soldados desenvolviam habilidades ao longo de suas vidas, principalmente por meio da caça e do uso de armas. No final da Idade Média, os cavaleiros podiam demonstrar suas habilidades em torneios, embora esses eventos também carregassem riscos como acidentes fatais. O Duque Leopoldo V da Áustria, por exemplo, faleceu após um acidente enquanto competia em uma justa em 1194. Após as batalhas, os soldados vitoriosos tomavam as armaduras e posses valiosas dos derrotados, além de saquear áreas conquistadas em busca de suprimentos e fazer coisas indescritíveis com pessoas inocentes. A distribuição do saque variava ao longo do período medieval. Inicialmente, os senhores compartilhavam o espólio igualmente com seus homens. Mais tarde, os reis tinham o poder de distribuí-lo como desejassem. Quando Carlos Magno derrotou os ávaros no final do século VIII, ele distribuiu seu enorme tesouro saqueado para a igreja e seus homens. Além dos cavaleiros e soldados, os clérigos também participavam das batalhas durante a Idade Média. Bispos e sacerdotes guerreiros frequentemente apareciam empunhando armas no campo de batalha. Odo, bispo de Bayeux e meio-irmão de Guilherme o Conquistador, lutou ao lado dele na Batalha de Hastings em 1066. As pessoas podiam ficar presas por semanas ou até meses dentro ou fora de fortalezas sitiadas.
Montar um cerco envolvia trazer tropas, armas e suprimentos para um alvo e estabelecer acampamento, além de engenheiros para construir máquinas de cerco. Em 1266, Henrique III atacou o castelo de Kenilworth, reunindo 60.000 projéteis de bestas e construindo 9 máquinas de cerco, em um cerco que durou 6 meses. O objetivo dos cercos não era a destruição total, mas sim intimidar, desgastar e forçar a rendição de quem estava cercado. Os suprimentos se esgotavam, doenças se espalhavam e as defesas se mostravam insuficientes após ataques repetidos. Quando Kenilworth se rendeu em 1266, havia comida suficiente para apenas 2 dias. Capturar e manter prisioneiros de guerra era difícil, pois seria necessário abrigar e alimentar pessoas imprevistas. Após a vitória inglesa em Agincourt em 1415, Henrique V ordenou a eliminação de cativos franceses. No entanto, capturar nobres e pessoas com riqueza ou habilidades úteis podia resultar em resgate. Durante a Guerra dos 100 Anos, a captura para resgate se tornou um mercado com regras de pagamento e a possibilidade de troca de prisioneiros. Quando um cerco se aproximava, os alvos se preparavam para defender suas terras e posições, destruindo recursos que poderiam ser usados pelas forças inimigas. Eles cavavam fossos, erguiam lanças e construíam plataformas de combate. O caso dos vikings foi diferente. Quando eles começaram a invadir a Inglaterra no final do século VIII, os ingleses começaram a pagar tributos para que partissem, evitando mais saques e danos. O conde Odo de Paris e o rei Carlos o Simples também fizeram acordos semelhantes com os vikings em troca da paz. Embora a forma como os comandantes medievais inspiravam suas tropas seja desconhecida, os cronistas frequentemente criavam discursos inspiradores nas histórias de vitórias. Antes da Batalha de Lincoln, em 1141, Balduíno de Clare, um dos nobres do rei Estevão, fez um discurso inspirador para reunir as tropas. Apesar das palavras terem inflamado os homens, o rei foi capturado e preso. Alguns reis conseguiram vitórias após discursos fictícios, como o escrito por William Shakespeare para o rei Henrique V na Batalha de Azincourt em 1415, com o monarca inglês dizendo às suas tropas: "Se marcados para morrer, bastamos nós de perda a nossa pátria. Se para viver, quão menos homens, maior quinhão de honra." Na batalha, o rei derrotou uma força francesa maior e mais bem armada em uma das maiores vitórias da história inglesa. Assim foi a vida de um soldado comum na linha de frente em uma batalha medieval. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.